Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. É suposto eu fazer um relato desta conferência, mas não vou fazê-lo. Não me consigo atribuir-me a capacidade de resumir em poucos minutos toda a riqueza do estudo que hoje foi objeto desta conferência e das intervenções que sobre ele se fizeram. Vou, portanto, deixar algumas opiniões soltas, sublinhando alguns pontos que me parecem importantes, alguns deles já também abordados por intervenientes anteriores, mas que aqui podem assumir o peso, digamos, de uma síntese final. Primeiro ponto sobre o próprio estudo, para dizer que este estudo não é um diagnóstico, não é uma análise, este estudo é uma infraestrutura de informação e conhecimento. É uma base aberta, manipulável, adaptável a cada um de nós. Uma base sóbria nos juízos e nas suas imposições interpretativas. É também uma base de informação nova, pelo nível inédito de conjugação e agregação dos dados, pelo conteúdo dos indicadores selecionados, os 50 indicadores que compõem o capítulo dos olhares, pela informação absolutamente inédita sobre os fundos comunitários. E sobre isto gostaria de abrir um pequeno parênteses para dizer que vejo este trabalho, pelo menos numa parte da informação, como o trabalho de um restaurador de um mosteiro ou de um filme antigo. Se estas pessoas não tivessem feito este levantamento nesta altura, provavelmente muita da informação sobre a fase inicial da aplicação dos fundos comunitários em Portugal perder-se-ia para sempre. Não me cabe a mim explicar em detalhe este trabalho, mas cabe a mim sublinhar e homenagear os que o fizeram por terem feito isso. Este estudo é também inovador na forma, criativa, eficaz, amiga do leitor. E, acima de tudo, é importante, porque permite uma permanente comparabilidade dos dados. Sem isso, como alguém disse também hoje, não seria possível estudar o que se passou. Quanto aos resultados do estudo, julgo que há 2 ou 3 ideias que valia a pena sublinhar. São ideias simples. Não queria, nem posso, nem sou capaz de elaborar muito mais do que isto nesta altura. Em primeiro lugar, o estudo mostra-nos o que aconteceu. Em alguns momentos, como aconteceu, mas o estudo não diz por que aconteceu. Essas perguntas são a parte seguinte e é o desafio que fica a cada um que lê, quer seja indivíduo ou instituição. O outro resultado que julgo consensual e que me parece que perpassou por todas as intervenções é que estes 25 anos refletem um progresso absoluto, indiscutível, no que respeita à aproximação de Portugal a padrões de vida modernos e à satisfação das necessidades básicas da população, mas ao mesmo tempo mostra que não há um progresso relativo, ou seja, nós melhoramos, mas a Europa também melhorou e a partir de certa altura nós não acompanhamos esse ritmo. Isto significa que o modelo de integração virtuosa, passiva, esgotou-se em 1999. Depois disso, perdeu-se e perdeu-se também o processo de convergência. Muitas explicações foram dadas sobre isto, é um dos pontos sobre os quais vale a pena fazer interrogações e desenvolvimentos futuros. Mas fica também uma conclusão clara, independentemente do que pensemos sobre o que se passou, é claro que o modelo que seguimos nos últimos 15 anos não é sustentável. Algumas pessoas entendem que o facto de a análise parar no ano de 2010 introduz aqui uma perda de interesse, porque perde o período da crise que estamos a viver. Penso exatamente o contrário. É muito importante parar aqui para precisamente perceber que, independentemente do que se passou a seguir, aquilo que estava não era sustentável. E o pós-crise, se quiserem chamar assim,
será seguramente um campo fértil de análise para uma futura evolução deste trabalho. Um ponto que me parece que é talvez o único ponto meu nesta breve intervenção. O estudo interpela Portugal e os portugueses, mas interpela também a Europa. O ponto dos fundos mostra uma correlação muito clara entre o padrão de investimento que ocorreu em Portugal e que foi identificado por tantos intervenientes como uma das razões que nos conduziu a esta situação e o padrão dos critérios com que são aplicados os fundos estruturais. Um é filho do outro e isso é importante para o futuro e para a utilização futura deste estudo. O meu terceiro ponto evoca uma canção do período revolucionário pós-25 de Abril. Este estudo é uma arma. É uma arma porque é especialmente oportuno no momento em que negociamos o próximo quadro comunitário, o quadro financeiro com a União Europeia. Porque permite perceber e explicar com precisão porque não queremos e não precisamos de mais do mesmo. Porque pode ser um importante instrumento negocial do Estado, no momento em que temos que discutir e perceber a dificuldade do processo de transição desta fase do memorando para outra fase que virá a seguir, se tudo correr bem, a fase de um outro memorando, previsto nos próprios tratados que já assinamos, a fase do programa cautelar de ajustamento de longo prazo, de que o Governador do Banco de Portugal falou com particular agudeza em intervenção recente, não por acaso mais despercebida do que outras, porque quando se fala destes assuntos, em geral, o interesse público esmorece. Por isso, eu termino esta brevíssima intervenção com um apelo. Um apelo aos dirigentes da Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao professor Augusto Mateus e à sua equipa. Em primeiro lugar, traduzam este estudo para inglês. E, em segundo lugar, não deixem morrer este trabalho. Não deixem que este trabalho apodreça sob o pó das bibliotecas. Garantam a sua atualização permanente. O mais difícil está feito. Este é um instrumento, como disse, infraestrutural para trabalharmos a nossa relação com a Europa. Muito obrigado. Queria passar então agora a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Antes de mais, gostava de felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Sr. Alexandre Soares dos Santos, o professor António Barreto e a professora Marina pela iniciativa de promover este estudo, pela iniciativa de promover esta discussão, que é de facto muito relevante. Em segundo lugar, gostava de felicitar os autores pela qualidade do trabalho, que é notável. Eu gostaria de referir que esta discussão tem um particular sentido no meu caso, porque eu estive em Bruxelas nas negociações que culminaram em 87, esteve em Edimburgo em 92, vi desenvolver-se o primeiro quadro comunitário de apoio, ou melhor, o primeiro pacote LOR, vi desenvolver-se o segundo, depois tomei outros mares, mas de qualquer forma esses dois vi surgir e é sempre muito importante ver o que é que se passou depois. Relativamente ao que eu tive ocasião de ler, eu gostaria de fazer 4 notas para me restringir ao tempo que me foi atribuído e muito bem. A primeira nota é para fazer 2 sublinhados. Um primeiro sublinhado é que durante o período de 86 a 2010, a economia portuguesa sofreu um influxo, uma entrada de poupança externa que andou na ordem dos 125% do PIB. 50% em termos de fundos estruturais
isto é, transferências sem nenhuma obrigação de retorno, e 75% a título de endividamento. Isto significa poupança externa posta ao dispor da economia. Se nós entrarmos em consideração com a poupança interna durante o mesmo período, podemos perguntar o que é que foi feito de tanta poupança, qual foi o resultado em termos de produto potencial. E aí o estudo é extremamente importante, porque a evolução do produto potencial é decepcionante. No período de 86 a 99, a taxa de crescimento média é 4,1%. De 86 a 89, 4,1%. De 89 a 99, 3,6%. De 99 a 2010, 1,1%. Em média, durante todo o período, 2,1%. O último número é 1,1% e de média 2,1%. O que significa, basicamente, que nós temos que nos interrogar o que é que fizemos de tanta poupança que nos chegou, quer por via do endividamento, quer por via das transferências, quer aquela que foi formada em Portugal. Esta é a questão essencial e sobre a qual é importante procedermos a uma reflexão de fundo para não cairmos nos mesmos erros. Aí refiro uma intervenção do professor Sampaio Melo, que mencionou também a questão. A segunda reflexão que eu acho que merece ser feita é sobre os quadros regulamentares que presidiram à afetação destes recursos, dos fundos estruturais, quer os quadros regulamentares nacionais, quer os comunitários. Os quadros regulamentares internos foram feitos num cruzamento entre a necessidade de suprir a falta de alinhamento dos incentivos com o interesse geral, porque havia e há o receio de uma má utilização dos recursos, o que significa que o alinhamento de incentivos não estava inserido na própria lógica de utilização. Com uma outra preocupação, que é uma preocupação mais dirigista, de decidir onde e como utilizar os fundos, e uma terceira, que foi basicamente uma lógica de equilíbrios de interesses entre constituintes estabelecidas, ora por captura, ora por relação entre os interesses civis e o Estado. Os regulamentos comunitários, por sua vez, merecem também uma reflexão, porque eles foram um reflexo de paradigmas, de lógicas de desenvolvimento territorial, que em muitos casos se mostraram completamente desfasadas. E por isso mesmo eu aconselho vivamente a Fundação a produzir uma versão em inglês que possa servir para uma posterior reflexão no plano comunitário sobre o que é uma aplicação de fundos num caso específico, caso português. Algumas das entorces são comunitárias e têm que ser objeto de uma reflexão. A terceira reflexão e nota que eu gostaria de mencionar é que este estudo coloca-nos um problema e uma questão. Como é que se pode assegurar o interesse geral e o interesse público na afetação da poupança interna e dos recursos externos ao dispor da economia? Como assegurar uma afetação eficiente dos recursos? Isto é tanto mais pertinente quanto eu, como regulador, como supervisor, estou confrontado com uma vontade de concessão de crédito sem olhar ao risco associado e sem olhar à qualidade da aplicação. Aplicar crédito, ou aplicar fundos estruturais, ou aplicar recursos resultantes da poupança externa, tem sempre uma mesma questão. Como é que vamos garantir que aquilo que foi aplicado é devolvido com retorno? Se não assegurarmos isso, estamos pura e simplesmente a cavar o empobrecimento do país. E esta é a grande questão que nós temos que colocar. Em primeiro lugar, na afetação de recursos entre o investimento público e privado e, em particular, temos que olhar do ponto de vista da qualidade e da natureza das políticas públicas. Há três questões que, para mim, são muito importantes do ponto de vista desta conciliação entre o interesse geral público e os interesses privados que andam em torno da afetação dos recursos disponíveis numa economia. A primeira questão tem a ver, basicamente, com a natureza e o alinhamento dos incentivos que se aplicam tanto ao investimento público como ao investimento privado. A coerência entre o investimento público e o investimento privado. E a consistência entre investimentos privados, que também não é matéria irrelevante. Em segundo lugar, há uma questão também importante que é necessário
equacionar e que nunca foi equacionada, que é a necessária hierarquização e ordenamento do investimento público em função de um critério de retorno social e económico. Não se pode fazer um investimento público só porque há necessidade, não se pode fazer um investimento público só porque há uma constituinte de interesses. É preciso que, do ponto de vista do interesse público, o retorno social e económico possa ser demonstrado. Por experiência própria, que eu não mencionarei, vi determinados investimentos públicos serem expandidos, alargados, sofisticados, não em função do retorno interno do projeto, mas pura e simplesmente porque havia constituintes de interesses que às vezes eram do próprio construtor que levavam a isso. A terceira questão, que é para mim importante, sobretudo no ponto de vista do investimento privado, é a necessária e constante salvaguarda do cálculo económico que deve estar subjacente às decisões de investimento. Qualquer interferência com o caráter, diria, genuíno e com os pressupostos de mercado num cálculo económico de investimento privado, qualquer entorse é extremamente preocupante do ponto de vista da boa afetação dos recursos. É uma matéria sobre a qual temos de ter sempre uma reflexão, nomeadamente quando falamos das juntas a fundo perdido ou quando falamos de esforços setorialmente dirigidos. Não podemos prejudicar a boa afetação de recursos, e a boa afetação de recursos depende essencialmente da subordinação a um princípio de racionalidade da afetação e, portanto, de salvaguarda do cálculo económico que deve presidir nessa afetação. Se há alguma coisa que transparece de todo o estudo é que, por vezes, esta salvaguarda não foi feita ou o cálculo económico foi influenciado por decisões de natureza política que acabaram por validar investimentos que, de outro modo, não teriam sido validados. Quarta nota, que é mais importante para mim, que é a reflexão sobre o futuro. Numa reflexão sobre o futuro, nós temos que refletir, em primeiro lugar, sobre os objetivos do próximo quadro de programação. E, refletindo sobre os objetivos do próximo quadro de programação, temos que tomar como ponto de partida um ponto que está mencionado no estudo, que é o facto de nós hoje estarmos sobreequipados do ponto de vista de infraestruturas públicas. E estamos subdimensionados do ponto de vista da capacidade de produção de bens e serviços transacionáveis. O que significa que todo o esforço deve ser dirigido para o reforço do tecido produtivo de bens e serviços transacionáveis, sem, como eu disse, sem entorse do cálculo económico que deve presidir à decisão de investimento. Em segundo lugar, nós devemos ter presente que não podemos culpar o investimento em educação, formação profissional e investigação e desenvolvimento se não tivermos compreendido as razões do baixo retorno desse investimento. E para compreender os baixos retornos desse investimento, temos que perceber que este triângulo, que faz parte do Sistema Nacional de Inovação, é um triângulo que não existe para si. É um triângulo que existe em função de uma economia e, portanto, tem que estar finalizado em função do tecido empresarial. Temos que nos interrogar qual é o diálogo entre este Sistema Nacional de Inovação e o tecido empresarial. Qual é a capacidade do tecido empresarial se articular com este triângulo? Em segundo lugar, temos que nos perguntar em que medida é que cada um destes vértices de triângulo está articulado com os dois outros vértices. A investigação fala com a educação fala com a formação profissional e todos eles os três falam com o tecido produtivo ou trabalham cada um para si numa lógica supply-driven. Temos que impor uma lógica demand-driven, ou seja, quem comanda o Sistema Nacional de Inovação é o tecido produtivo de que se dispõe no momento. Sou pena de criarmos o sentimento de que investimos sem resultados. Não investimos sem resultados. O que não investimos foi com uma finalidade clara e com uma articulação necessária. A outra questão que nós temos necessariamente que assumir é que, daqui para a frente, e dada a sobredotação de infraestruturas públicas, o investimento público tem que ser, e só pode ser justificado, em função de uma natureza complementar relativamente ao investimento privado. Só deve surgir numa base de complementar do investimento privado e para preencher lacunas
que ainda existam, e não são muitas, em matéria de investimento público. Caso contrário, estaremos a reforçar a sobredotação de investimento público, e a sobredotação de investimento público não é só um desperdício no presente, como é um custo no futuro. Esse, aliás, é um ponto mencionado no estudo. Não é só um custo o facto de termos autoestradas com baixo trânsito, é um custo também ter que as manter, porque o custo da manutenção, ao fim de 9 ou 10 anos, é tão significativo como o investimento inicial. Normalmente pensamos que, por exemplo, um viaduto não tem manutenção. O viaduto, ao fim de 10 anos, tem um custo de manutenção tão grande como o investimento inicial. Uma outra questão que nós temos que discutir seriamente é o modelo de governo destes fundos que nos são transferidos. O modelo de governo não pode deixar de estar subordinado a uma afetação eficiente dos recursos. Isto é, qualquer outra lógica que não seja a afetação eficiente de recursos é espúria, é negativa e determina custos em termos de afetação e custos mesmo em termos de equilíbrios sociais. Tem que estar assente numa gestão profissional e que tem que ser uma gestão profissional avaliável, verificável através de resultados mensuráveis. E, por último, tem que estar enquadrado em políticas económicas, macroeconómicas, orientadas para o reforço do tecido produtivo de bens transacionáveis. Não é possível, por exemplo, termos uma política de apoio ao investimento no setor dos bens transacionáveis e depois termos políticas económicas que dão um sinal exatamente contrário, desalinhando completamente os incentivos. Ou não é possível, o contrário que também acontece, termos uma política de apoio ao reforço da área dos bens transacionáveis e serviços transacionáveis e termos uma política de afetação de recursos dos fundos estruturais que acaba por transmitir o sinal contrário. Há aqui uma questão fundamental de alinhamento dos incentivos com as políticas e das políticas entre si. Por último, eu gostava de salientar a questão dos instrumentos. É uma questão fundamental, a questão dos instrumentos, porque é em torno dos instrumentos que se vai desencadear o processo de captura. E o processo de captura vai ser um processo sanguinário, podem acreditar, porque o que está em causa é muito dinheiro e no processo de captura joga-se muito, quer em termos de afetação de recursos, quer em termos de apropriação de benefícios. E aí eu tenho uma questão, para mim, fundamental, que para nós, Banco de Portugal, é fundamental. O princípio value for money. Não há utilização de dinheiro que não tenha uma demonstração clara de value for money e que não seja hierarquizado em função do value for money. O que significa que, para mim, a primeira regra é que a utilização dos recursos deve ser reembolsável. Só por exceção é que não deve ser reembolsável. Só por exceção é que deve ser fundo perdido. O que significa que nós devemos privilegiar empréstimos reembolsáveis. As ajudas a fundo perdido, os beneficiários só nos conhecem no dia em que damos a ajuda. Depois esquecem-se quer da ajuda, quer da utilização desse dinheiro. O empréstimo reembolsável é uma lembrança permanente da necessidade da boa utilização do dinheiro. Em segundo lugar, temos que utilizar mecanismos de empréstimos subordinados. E eu gostaria só de citar o seguinte: nós temos um tecido empresarial extremamente frágil, por força da inconsistência das políticas, extremamente frágil em termos de autonomia financeira. E eu não estou a falar do sistema empresarial deficitário. Olhando para a nossa central de balanços e pedindo os valores de 2010 e 2009 e olhando para as PMEs que durante os anos 2009 e 2010 geraram lucros, portanto são rentáveis, mesmo em período de crise, nós constatamos que há cerca de 30% das empresas que têm um rácio de autonomia financeira inferior a 30%, ou seja, de uma grande vulnerabilidade às alterações de taxa de juros, às alterações do financiamento. A média neste universo de 30% do rácio de autonomia financeira é 17%. 17% é nada. Significa uma pequena perturbação financeira dá um grande incentivo ao proprietário da empresa para entregar a empresa ao credor. O que é o pior que pode acontecer em termos de commitment, em termos de compromisso estratégico e em termos de compromisso social destas empresas. Estas empresas são lucrativas, estas empresas são viáveis, porque estão a produzir resultados, têm que ver a sua autonomia financeira reforçada. Nós temos que criar um quadro político e económica, nomeadamente fiscal, que favoreça o reforço do capital. Em primeiro lugar,
não penalizando o capital relativamente ao endividamento, mas, no meu entender, temos que criar mecanismos de reforço de empréstimos subordinados que deem ao triângulo banca-empresa Estado garantia de que há uma utilização eficiente de recursos e, ao mesmo tempo, uma maior autonomia financeira. Para terem uma ideia de quais são as necessidades destas empresas, estas empresas, se quiserem repor os seus níveis de autonomia financeira a 30%, que não é nada pelos padrões internacionais, PMEs, necessitam de 18.420 milhões de euros de incremento de capital. Portanto, isto dá a dimensão do problema com que estamos confrontados e a prioridade que temos que ter em matéria de empréstimos subordinados. E, por último, obviamente, que temos que desenvolver um instrumento de participações de capital. Eu, por omissão voluntária, não pus aqui as ajudas a fundo perdido, porque eu acho que estas só devem vir por exceção. Não é momento de utilizar ajudas a fundo perdido, porque as ajudas a fundo perdido distorcem o cálculo económico, pervertem os equilíbrios sociopolíticos e pervertem também o relacionamento entre autoridades públicas e entidades privadas. Chama a atenção para o seguinte: o próximo quadro, não se chama quadro comunitário de apoio, chamar-se-á quadro estratégico, o próximo quadro de apoio estrutural não é um desafio menor. É um desafio muito importante porque ou confirma a trajetória de declínio em que nos encontramos ou inverte a trajetória de declínio. E a aposta tem que ser inverter a trajetória de declínio. Nós não podemos usar esta poupança externa sem perceber que esta é uma oportunidade de inverter a trajetória de declínio. E sem perceber também que não temos segunda oportunidade, porque a renovação destes envelopes vai ser cada vez mais difícil, sobretudo porque outras prioridades se vão acentuar no plano europeu. Chama a atenção também para uma outra questão: nós não nos podemos queixar da Europa e ao mesmo tempo desperdiçar os recursos que colocam à nossa disposição. Alguma coisa não joga quando nos queixamos, e aí a imagem do que deu o professor Rui Ramos é muito interessante, porque quando nos queixamos estamos basicamente a queixar-nos de nós próprios e da nossa incapacidade de utilizar de forma racional e em termos de desenvolvimento otimizada os recursos que são postos à nossa disposição. Muito obrigado a todos. E para encerrarmos os trabalhos, eu queria convidar o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Sr. António Barreto, para fechar a conferência. Eu gostava de ser tão moderno quanto o Governador Carlos Costa com o iPad dele, mas ainda estão no papel. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores, ilustres convidados, caros participantes neste encontro, colegas e amigos, José Amaral, Carlos Costa, senhora Eurodeputada, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim. Foi para mim um dia memorável, pelo que aqui se disse, pela discussão e pelo que aqui se aprendeu. Não é uma radiografia completa, nem um exame exaustivo, mas naquele que era o nosso propósito, uma primeira avaliação dos 25 anos de Portugal europeu, creio que dificilmente se poderia fazer mais. Digo sem vaidade, pois não contribuí. Por isso, me satisfaz a honra que tenho de agradecer aos responsáveis por este dia e por este debate. São eles a Marina Costa Lobo, o José Pena do Amaral e o José Tavares, comissária e membros da Comissão Científica deste encontro, com a ajuda inicial, antes de passar a outras funções, do Miguel Poiás Maduro. São ainda a Comissão Executiva e os executivos da Fundação, com José Soares dos Santos, Joana Mateus, Filipe Dias, Susana Norton, Teresa Mourão Ferreira, Isabel Vasconcelos, Rui Pimentel
e Pedro Castro e os seus colaboradores, assim como os responsáveis pela organização, a Multilem, o Escritório, a View e a Lift. O agradecimento vai ainda para os nossos parceiros, a Câmara Municipal de Lisboa, que nos deu casa em muito boas condições, e permitam-me sublinhar a parceria exemplar com o Diário de Notícias e a TVI. Parece que estou a fazer publicidade, mas não é. Homenagem é devida aos comentadores e autores das várias intervenções, e tenho de os citar. Alexandre Soares dos Santos, Daniel Bessa, Pedro Pita Barros, Elísio Estanque, Manuel Vieira Verde Cabral, Teodora Cardoso, Rui Ramos, Elisa Ferreira, António de Sampaio e Melo, Teresa de Sousa e Carlos Costa. A todos agradeço o contributo e o empenho. Mas esta é ainda, e permitam-me a justa distinção, a obra do Augusto Mateus. Do Augusto Mateus, ele próprio, e do seu pseudónimo Augusto Mateus Associados, com relevo para Paulo Madruga e Joana Mateus. O estudo por eles preparado, a pedido da Fundação, mas ultrapassando largamente os termos de referência iniciais, é um marco no trabalho desta Fundação e talvez seja uma referência valiosa para o futuro do debate das políticas públicas e da discussão dos temas de relevo para a comunidade nacional. É a tal ponto importante o que este trabalho nos ensinou, e são tais as potencialidades da sua análise e dos seus resultados, que a Fundação se compromete a não poupar esforços, e vou responder ao Carlos Costa e ao José Amaral, para completar, aprofundar, difundir, traduzir, sintetizar, manter e atualizar o que agora foi iniciado. Aqui presto homenagem aos autores e ao Augusto Mateus pelo contributo que deram para o conhecimento da nossa vida recente. Senhoras e senhores, parece paradoxal, nunca como hoje nos sentimos tão inundados de informação. E nunca como agora soubemos tanto e tão bem o que se passou. Mas nunca como hoje os cidadãos se sentem perdidos no meio de tantos dados, tantos números, tantos factos e tantas medidas. A crise atual é responsável por esta situação. As dificuldades são tais que a informação não gera necessariamente conhecimento e nem sempre o conhecimento permite a compreensão. Com este trabalho sobre os 25 anos de Portugal europeu, quer a Fundação Francisco Manuel dos Santos olhar para esta dimensão essencial da nossa história recente. As perguntas são simples. Que fez a Europa de Portugal? Como reagiu Portugal a este novo estatuto? O que mudou em Portugal, para melhor e para pior? Que outras influências conhecemos nós durante estes anos? A Europa não foi para nós apenas a união. Foi certamente a geografia e a cultura. Foi o continente, mas também foram as suas nações. Foi a comunidade, mas também a União e o euro. Sabemos agora que a nossa integração europeia teve as suas fases, os seus ciclos, que talvez tenham sido 3 ou 4, a começar pelo desejo e pela esperança dos anos 60 e dos anos 70. E sabemos que a primeira fase foi de euforia, acompanhada de oportunidades e de crescimento, mas que a estes sucederam a inquietação, a incerteza e a crise. Os últimos anos, com a sua crueza de crise e austeridade, revelaram uma Europa que há 30 anos não ambicionávamos e que há 20 não esperávamos. Foi uma má surpresa. A face escondida da Europa estava sempre lá, só que não a víamos. Hoje quase só a vemos. E se é para a Europa que olhamos, para exigir responsabilidades, também é para a Europa que nos dirigimos para reclamar coesão. A Europa foi um excesso de aspirações. É hoje um desapontamento desmesurado.
Mas nem tudo se deve à Europa. Nem tudo o que de progresso se verificou nos anos 60 a 80 se ficou a dever à Europa. Nem tudo o que de crítico ocorreu nos anos 90 e nos primeiros anos do século XXI foi por causa da Europa. Os nossos erros, as nossas políticas desajustadas e os nossos defeitos não são seguramente os principais responsáveis. Na crise, procuramos as origens: insuficiência estrutural, fragilidade inultrapassável, deficiências políticas. Estudar o que se passou é indispensável para corrigir e preparar os próximos ciclos. Nas nossas dificuldades, será sempre indispensável saber onde estão as reais responsabilidades. Sabemos agora melhor que quase todos os indicadores progrediram na primeira metade deste período que nos ocupa e que quase todos os indicadores pioraram na segunda metade. Portugal aproximou-se dos seus vizinhos e convergiu com a União Europeia na primeira parte deste tempo, mas afastou-se e divergiu na segunda parte, sem esquecer o aviso do Rui Ramos que diz: divergiu, mas continuamos a convergir, institucional e politicamente. O contraste entre a primeira metade e a segunda é tal que as dificuldades presentes conduzem muitos a pôr tudo em causa: o euro, o mercado único, a União e a comunidade. Não é ilegítimo tudo querer discutir e contestar. O debate livre é o que admite todas as hipóteses. Mas também também o que se faz com algumas certezas. Ora, a Europa é uma delas. Nem tudo é mensurável no impacto da União Europeia. Podemos contar os fundos estruturais e acrescentar as comparticipações nacionais. Podemos calcular o retorno de muitos destes investimentos, como podemos avaliar prejuízos e faltas de rentabilidade. É igualmente possível contabilizar aqui e ali o investimento externo motivado pela pertença à União, ou os benefícios e os prejuízos nos termos de troca e na evolução do comércio externo, seja dentro do mercado único, seja nos movimentos com terceiros. Muitos outros benefícios e riscos, vantagens e inconvenientes podem ser detectados. Mas há fatores de ambiente, questões de cultura, efeitos de proximidade e consequências de pertença a uma comunidade que dificilmente se quantificam, mas que são indispensáveis para avaliar globalmente estes 25 anos. Valores, ideias, costumes e comportamentos têm inestimável valia para a construção da vida coletiva e para o estabelecimento de regras de convívio. A democracia, cuja solidez tem evidentemente relações com o desenvolvimento económico e social, tem outras origens e outros fundamentos que não são apenas o do domínio do vigor económico. O gosto pela liberdade, a procura da verdade, a atração pela ciência, a inclinação para a expressão artística podem ser mais fáceis ou mais acessíveis com bem-estar económico, mas a sua gênese está noutro sítio, é de outra natureza. A tolerância, o respeito pelos outros, a solidariedade e a compaixão poderão ser mais reais quando a escassez e a luta pela sobrevivência estão ultrapassados. Mas também aqui se trata de valores que não resultam diretamente do desenvolvimento material ou da fortuna. Todos estes valores, nas suas versões históricas ou atuais, vêm em grande parte da Europa. Aqui nasceram, aqui se desenvolveram. Apesar dos períodos negros e malgrado a guerra, a violência e o despotismo que periodicamente a Europa alimentou e exportou para o resto do mundo, a verdade é que foi neste continente que uma boa parte da civilização contemporânea e da decência humana encontrou raízes. Foi tudo isto que fomos buscar à Europa, continente para o qual já tínhamos tanto contribuído no passado, mas do qual nos afastámos durante longas décadas, séculos talvez.
a proximidade cultural e geográfica, a tradição científica e moral, as implicações religiosas e políticas, a raiz humanista e tolerante, a democracia e a liberdade, eis razões suficientes para que o mundo europeu seja o horizonte do nosso futuro. Mesmo se quisermos olhar e sentir os outros povos e o resto do planeta, melhor o faremos a partir da Europa. O destino português como nação, ou como Estado, ou como parte de uma comunidade mais vasta, exige vizinhos e parceiros. Sem eles, a solidão é o resultado. Sozinhos, espera-nos uma fragilidade impensável e talvez uma pobreza inimaginável. Quem sabe se também não nos esperam a intolerância e o despotismo. Será possível, com o que sabemos hoje, imaginar uma nova maneira de estar na União? Evitar os erros das políticas públicas e corrigir a nossa política diante dos nossos parceiros? Será possível imaginar uma União refeita e repensada, capaz de resolver muitos dos problemas que ela própria criou? Podemos conceber uma União que limite e contrarie as ambições hegemónicas novamente vivas? Podemos idealizar uma Europa com inteligência suficiente para formular uma eficaz política de coesão? Existe a possibilidade de criação de uma União forte, menos vulnerável a agressões políticas, culturais e financeiras? A todas estas perguntas respondo afirmativamente. Não é seguro, mas é possível. Não faço exercício de otimismo, antes faço profissão de fé europeia. Não conheço continente, mundo, região, cultura ou civilização que mais e melhor nos possa dar e para a qual mais sejamos capazes de contribuir. Como é então possível que, depois de termos visto, nestes últimos anos, a derrapagem europeia e a pusilanimidade da União, como é possível que ainda possa sobrar energia para preferir a Europa? Pela mesma razão que, depois de conhecermos os erros dos portugueses, não desistimos de Portugal. Apesar de tudo, apesar das pretensões e da hegemonia, malgrado a luta entre as grandes potências europeias, não obstante a quase ausência de solidariedade entre países da União, apesar de tudo, a Europa. Apesar do egoísmo e da fragilidade, da desigualdade de Estados e da ambição de interesses, apesar de tudo, a Europa. Apetece dizer, pensando num grande europeu do Renascimento, e, no entanto, a Europa. Obrigado pela vossa atenção.